Meninas, agora eu quero falar um pouquinho sobre os 24 dias que meu filho ficou internado na UTI. Foi da primeira gestação que eu tive apenas duas. Na primeira eu tive a pré-eclâmpsia, como vocês já sabem, e na segunda eu tive a síndrome de HELP. Então eu vou falar do meu primeiro filho. Ele precisou ficar internado na UTI após a pré-eclâmpsia. Ele nasceu de 34 semanas, apenas com 1,745, né, o peso dele. E direto, assim que eles tiraram ele da minha barriga, que eu passei por uma cesárea de emergência, eles levaram ele diretamente para a UTI neonatal. Eles não queriam nem deixar eu ver ele. Aí minha mãe, a muito custo, depois do parto complicado que eu tive, ela pegou e falou: vocês não vão deixar nem minha filha ver ele? Vira aqui só pra ela ver o rostinho dele. Aí eles viraram rapidinho, eu vi ele, que ele já estavam colocando uma máscara de oxigênio e levaram ele pra UTI. Graças a Deus, nesse processo que ele só ficou com oxigênio por 24 horas, depois eles já tiraram e ele já estava com o pulmãozinho aberto, né, para respirar. Foi muito difícil, eu tive hemorragia na hora do parto e eles não deixaram eu ficar lá no hospital, eles mandaram eu pra casa. A cesárea ela foi bem complicada após essa hemorragia, né? Eu não tive repouso porque eu precisava visitar o meu filho todos os dias, então a cesárea ela não ficou muito bem cicatrizada, eu sentia muita dor. Né? O sangramento ele durou um pouco mais do que 40 dias, ficou por 2 meses o sangramento e foi bem difícil assim esse processo. E como eu expliquei pra vocês no vídeo anterior, eu entrei em depressão pós-parto e todos os dias eu ia visitar ele lá na UTI neonatal. E como ele nasceu com 745, depois ele foi pra 400 e alguma coisa, que agora eu não lembro. Que agora, graças a Deus, ele já tem 5 aninhos, né? Tá bem esperto, graças a Deus. Aí depois ele abaixou muito o peso. E foi ruim, porque até ele conseguir ganhar o peso de novo foi uma luta. Eu tentava tirar o leite e eu não tava tendo leite por causa da depressão pós-parto. E quando o bebezinho tá assim na UTI neonatal, é difícil eles pegarem peso, porque tem que ser bem aos pouquinhos, né? Então foi complicado. Aí eu tentava tirar o leite, não conseguia, aí eles davam fórmula. E foi assim durante 17 dias, né? Foi muito difícil eu tentar tirar leite, saía muito pouco. Por mais que eu tentasse, me esforçasse de todos os jeitos, a depressão ela me pegou forte. E eu tava sem ânimo, sem força. Aí, com muita oração, muita dedicação, né? Muita tentativa, aí começou a sair o leite. E eu ia visitar ele todos os dias. E com essa depressão que eu tive, eu ficava com muitos pensamentos negativos, assim. Eu falava, meu Deus, será que estão cuidando bem do meu filho? Como será que ele tá? Porque eu ficava das 7 da manhã às 7 da noite. Mas eu não sabia como é que estavam cuidando dele lá, né? É que teve um dia que eu fui visitar ele e ele tava na semi-UTI, né? Da UTI, eles colocaram ele na... Aí nesse dia, na semi-UTI, tinha 4 bebês, contando com meu filho. Eu sentei, eu tava sem força nos braços, eu fiquei até com medo de pegar ele, porque eles fazem aquele canguru, né, que o bebezinho fica assim, pele a pele com a gente. Aí nesse dia, um pouco antes da enfermeira vir colocar ele pra fazer o canguru, o bebezinho da frente começou a ficar roxo e depois foi ficando preto. Aí começou a apitar aquele barulho imenso das maquininhas que ele tava ligado, apitando, apitando. E depois a enfermeira saiu correndo, né? De lá de onde ela estava da recepção, ela saiu... Nossa, ela correu muito rápido. Quando ela chegou à oxigenação, né? Que é a saturação, ela estava muito baixa mesmo. Estava indo para 20. Aí eu só sei que ela ligou os aparelhos lá, fez uma massagem cardíaca nele e ele foi voltando. Gente, depois que eu presenciei essa cena que eu vim para casa, eu não dormi. Falei, meu filho vai morrer, vou matar meu filho. Meu Deus do céu. E eu sabendo que elas estavam cuidando direito, mas eu ficava com medo, sei lá, de acontecer alguma coisa, elas não veem e ele morrer lá, né? Eu fiquei com muito trauma depois do parto, né? Aí no outro dia eu ia e olhava aquele bebezinho e começava a orar. Eu falei, Senhor, eu quero que meu filho saia daqui também, mas que esses outros bebezinhos também saiam, porque não foi só eu que passei por isso, do bebê ficar na UTI neonatal. É muito sofrido. Uma mãe que já passou por isso sabe o sofrimento que é, o esforço que é a gente ter que ir todos os dias visitar o nosso bebê, porque a gente não vai deixar abandonado lá, né? E é muito sofrimento, é muita dor, assim, que a gente sente. O psicológico da gente tem que estar muito forte, que no meu caso não estava, porque era a primeira vez que eu estava passando por aquilo, né? Foi muito ruim a experiência. E depois de 22 dias, meu filho saiu da semi-UTI e foi pro berçário, que foi onde eu fiquei amamentando ele e depois ele teve alta no 24º dia. Mas, gente, quando elas deram alta, ai, que alívio que deu, gente, só de pensar. Foi um alívio, assim, imenso. Parece que arrancou uma coisa, sabe, de dentro de mim, assim, na hora. Ai, senti um alívio imenso de poder trazer meu filho pra casa. Nossa, foi uma alegria enorme. Mamães que já tiveram seus bebês na UTI neonatal vão entender.